Muito bom estarmos aqui reunidos. Quando puder, vem estar aqui conosco. Né? Muito bom. Aqui o abraço, o café. Muito bom, hein? Pode perder. Gente, muito bom, né? Que nós podemos estar aqui, podemos falar o nome de Jesus, somos livres para desfrutar da salvação de Cristo nas nossas vidas. Vamos orar? Amém. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito e oferecer o nosso louvor aqui, esse momento de união entre nós aqui. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais esse domingo, essa manhã, Senhor, que o Senhor preparou cada detalhe, Pai. Muito obrigada por cada irmão aqui, Senhor, por cada família aqui representada. Muito obrigada, Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado e o Senhor tem estado a cada momento conosco, Senhor. Amém. Muito obrigada por tudo, Senhor. Com muita gratidão mesmo no coração e o amor que o Senhor coloca em nós, que nós estamos aqui, Senhor, reunidos para ouvir do Teu amor, para falar do Teu amor, Senhor, que o Senhor nos capacite. Amém. Nos capacite nessa manhã, nesse dia, durante a nossa vida também, Senhor. Que cada lugar por onde a gente passar, Senhor, a gente possa deixar o Teu bom perfume, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos aqui que cada palavra dita, falada, cantada aqui, Senhor, seja do Teu agrado, porque é para o Senhor. Nós te oferecemos aqui, Senhor, o nosso coração, as nossas vidas, nós colocamos diante de Ti também, Senhor. Recebe agora o nosso louvor, a nossa imensa gratidão, e que o Senhor também já esteja nos abençoando, com entendimento e sabedoria. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, tira todo impedimento, Senhor, para que a gente tenha o verdadeiro entendimento da palavra que o Senhor já deu para o nosso pastor, Senhor. Muito obrigada por tudo, por cada detalhe, por cada irmão, Senhor, pelas crianças, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com gratidão. Amém, King? Amém. Não sei, tem uma coisa estranha. Tem algum recadinho? Do dia 12. Pessoal, enquanto os músicos aqui vão se organizando, eu queria aproveitar, bom dia antes de mais nada, graças e paz a todos. Eu quero aproveitar para passar alguns recados aqui para a igreja, para quem está online. Primeiro é que dia 28 a gente vai ter um almoço aqui na nossa comunidade e eu quero convidar todos que queiram participar para estarmos juntos dia 28, domingo, para que você que está aí na sua casa, que queira estar junto com a gente, aproveita, vem no dia 28 aqui, tá bom? E também no dia 12 de julho, o almoço é dia 28 de junho, que é o último domingo do mês. Dia 12 de julho, a gente vai ter, Amadinha, guarda esse dia, vai ter um arraiá gospel. Então, dia 12 de julho também eu quero convidar todos vocês para estarem participando com a gente desse momento tão especial aqui da nossa comunidade e que você possa estar conosco aqui, dia 12 de julho, que é o segundo domingo. Isso, e a gente vai comemorar os aniversários. Que é o segundo, dia 12 de julho é o segundo domingo do mês. Vai ter o arraial nosso e nós também vamos comemorar os aniversariantes do mês de julho. Tá bom? De junho, julho, agosto, os que já passaram. Então pode vir, viu? Pode vir, que você não vai ficar de fora. Mas meu aniversário foi em janeiro. Não tem problema, vem. Vem que a gente vai comemorar. Não vamos comemorar, Elisa? Vai ter bolo, vai ter brincadeira, vai ter tudo, Elisa. Você não falta, hein? Beleza? Dia 28, o almoço. E também no dia 28 vai ter o chá de fraldas da Fran, lá do estaleiro. E eu quero pedir. Traga um pacote.
E isso, eu queria pedir a tua ajuda também, cara. Caso você queira participar, que você traga um pacote de fraldas ou alguma coisa relacionada ao bebê. Mas principalmente as fraldas, né? Que as fraldas, né? Então, não esquece, vem participar com a gente. Dia 28 de julho, o almoço e o chá de bebê. E dia 12 de julho, o arraial. Vem preparado, vem a caráter, tá? E se prepara, se prepara. Obrigado, gente. Beleza? Amém. Principalmente quem está falando. Agora esse tipo. Som. Aí eu vou embora. Bom dia a todos, graças e paz. Amém. Quem está gripado. E está pela graça, né? Mas nós estamos aqui porque é ela que nos mantém. Amém. Vamos começar então com louvor. Pelo Senhor marchamos. Não quer tocar? Bom, Eu não sei. eu também não sei, mas eu não sei há mais tempo que você. Então ele é mais experiente. Vamos lá? Pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha toda a contra nós perecerá. Pelo Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo,
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Do início. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Nós queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Aleluias. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui essa manhã. Porque as suas misericórdias nos acompanham todos os dias.
Santo, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Oh, Glória a Senhor, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O Teu querer nós queremos todos os dias, Pai. Nós desejamos. O Teu Espírito já foi derramado, Ele já está Verdade, atuando, Jesus. Aleluia. ministrando em nossos corações. Se não fosse a Sua graça e a Sua misericórdia, nós não estaríamos aqui nesta manhã. A humanidade já não estaria mais. Oh, Jesus, por isso nós pedimos, entra naqueles corações duros, ó Deus. Aqueles corações que não entendem a Sua graça e a Sua misericórdia. E visita cada lar, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. E cumpra o Seu querer. Cumpra o Seu propósito, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, clamamos a Tua presença. Clamamos a Tua santa e preciosa presença. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, irmãos. Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Por essa manhã, mais uma vez estamos aqui para louvar o Senhor. Vamos orar pelas crianças. Amém. Pastor, eu preciso falar uma coisa. Diga, minha irmã. Eu quero que o Senhor me ajude nessa oração. Eu quero fazer uma oração por aquela moça, pela Isabel. Ótimo. O Senhor, eu vejo uma mão maravilhosa. É uma visão que eu estou tendo. Essa mão está cheia de óleo. O Senhor vai fazer uma cura. Eu queria que o pastor, junto comigo, impusessemos as mãos sobre a Isabel. Amém. Ela está precisando muito, por isso que ela está aqui. E o Espírito do amor, o Espírito Santo, que é aquele que ministra, não somos nós. Nós não sabemos nada, tá? Nós não sabemos nada. O que é que nós sabemos? Senhor Jesus, nós não sabemos nada. Nós sabemos uma coisa, que o Espírito do amor que eu tenho pela Isabel nesse momento é uma coisa que eu não sei explicar. É um amor maravilhoso que eu estou por essa moça que está com câncer no seio. Senhor, é uma necessidade. E o Senhor disse que quando nós estamos nesse espírito de amor que o Espírito Santo derrama sobre nós, como diz lá em Romanos, que o teu espírito de amor é derramado no nosso coração. Eu e o pastor, Pai, na autoridade que o Senhor tem nos dado, de filhos teus, nós impomos as nossas mãos sobre a Isabel. E nós dizemos, Espírito Santo maravilhoso, Amém. que o Senhor nesse momento está visitando esse seio, Em nome de Jesus. espremendo, eu estou vendo, ele espremendo esse tumor, Oh, Jesus. saindo essas porcarias. Eu vejo o óleo do Senhor entrando. Amém. Abre-lhe, cheia, babá. Aleluia. Nós dizemos, Senhor, que o Senhor cura a alma dela. Sim, Jesus. Porque é na alma que esse tumor está. Oh, Jesus. Tem piedade. Senhor maravilhoso, o Senhor a cura. Primeiro na alma, ela tem que ser curada. Nossa. E agora eu e o pastor, Senhor, o teu servo, que depois vai fazer uma oração. Nós dizemos em fé que, Senhor, o Senhor diz na tua santa palavra que é milagre, a cura é para os que creem. Sim, Jesus. A comunidade nessa hora se junta a nós, Senhor, ao Sim. teu Espírito Santo, Amém. para dizer a Isabel, no nome santo e maravilhoso, Amém. no poder que há na ressurreição Sim, de Senhor Cristo, ela cria vida. O Senhor Amém. cria vida nesse seio agora. Em nome de Jesus, ela é curada. As Amém. raízes desse mal são dizimadas na alma Em nome dela. do Senhor Jesus. Alma ela. Amém. Ser curada, mulher. Amém. Porque a cura principal
às vezes não é do corpo, é Sim, da Senhor alma. Jesus. E ela é curada agora. Em Isabel, nome de Jesus, fale Senhor junto Jesus. comigo. Jesus Cristo, eu creio que o Senhor é o milagre que eu precisava. Sim, Senhor Jesus. O Senhor é a vida que eu preciso. Amém. Entra, Senhor Jesus, na minha Entra, casa e faz morada. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós apresentamos a Isabel diante de Ti. E em nome do Senhor Jesus Cristo, quero ministrar agora o poder da ressurreição. O poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E agora, em nome de Cristo Jesus, Pai, eu quero ministrar a cura que há nas pisaduras do Senhor Jesus. Que a Isabel seja curada por Teu poder, por Tua graça e por Teu amor. E pelas maravilhas que Cristo produziu para nós e em nós, pela Sua ressurreição. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Cidinha, abraça. Amém. 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 E seja bem-vinda, né? Que é a primeira vez que ela vem aqui. Crianças, vai ter a musiquinha aqui? Tem a musiquinha. Tem a musiquinha. Sem a musiquinha não vale. Elas estão dispostas a dançar hoje? Não, Jesus. Sim ou não? Não? É impressionante. Dançar? Só com uma animada aí. Que Mas é assim, ó. Essa vai precisar, hein? Aleluia, 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 Mandirina, esquerda, com as duas louvemos ao Senhor. Mas e vocês, não vão participar com a gente? Marcelo está ensinando o gesto, ele fez. Mão esquerda. Vamos lá, vamos lá. Ele tá com um pouco de dificuldade da esquerda. Vai. Mas vale. É do relógio. Aleluia, 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 mão direita, mão esquerda, com as duas louvemos ao Senhor. Mão direita, mão esquerda, com as duas louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
Amém. Já aproveita, faz um card na igreja. Eu sabia que a Patrícia tinha tanta habilidade de animar criança. Tá vendo? Então não aparecer. Amém. Igreja, vamos orar pelas crianças? Amém. Vamos orar aqui com elas? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos e nos alegramos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Por esse momento especial que tivemos aqui com as crianças. Que na caminhada da vida, a gente sempre se lembra que a gente tem que ter esse mesmo espírito de brincar e de se alegrar com as crianças. Que o Senhor continue abençoando a vida delas, que o Senhor continue conduzindo os caminhos delas, para que elas não se distraiam com nada deste mundo e que nós, como igreja, possamos estar sempre do lado, amparando e ajudando a cada uma delas. Amém. E colocando elas diante de Ti todos os dias. Amém. Que o Senhor abençoe as nossas crianças que aqui estão hoje e as que não puderem estar. Que o Senhor visite a cada lar, a cada pai, a cada mãe. Principalmente daqueles que estão sofrendo e passando por uma dor muito grande. Que o Senhor seja o consolo, o Espírito Santo seja o consolo dessas mães que estão sofrendo pelos teus filhos. Umas porque já perderam e outras que estão se entristecendo por causa dos caminhos dos quais eles tomaram. Que o Senhor visite a cada uma dessas nossas crianças que estão pelo nosso país. Que o Senhor cuide delas. Que o Senhor as livre do mal. Que o Senhor as livre, Senhor, dos homens que tentam de alguma forma assediá-las. Livra essas crianças e faz com que a nossa igreja leve a tua palavra para que se cresça uma geração que possam conhecer o Senhor de tal maneira em que sejamos espelhos teus para todos os que estão de fora. Cuida das nossas crianças, Senhor, no nome de Jesus, e as abençoa a cada dia. É o que te pedimos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sabia também que o Natan tinha uma habilidade tão grande com o pandeiro, viu? Eu vi. Eu não sabia. Está contratado, Natan. Está contratado. Eu precisava só encaixar isso daí. Isabel, seja muito bem-vinda aqui, tá? É um prazer ter você.
Pegou. Ô, Sônia, vê aí, por favor. Conectou. Alô, alô? Alô? Não, som. Eu acho que a gente arrumou o som do Instagram, voltou? Tudo ok? Dá um ok aí o pessoal do Instagram, por favor, que o som voltou. Dá só um ok pra gente. Ok. Os testes daqui deu ok. 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 É um assunto muito delicado e aí. Ah, entrava, né? Eu ia no algoritmo. É muito dinheiro, entrava. O som voltou. Voltou, Nana, Fabiano, Patrícia, bem-vindo, Joyce, cadê você? Cadê você, Fabiano? Cadê você? E nunca mais não estão aparecendo aqui. Ok, vamos começar, obrigado. O cara do Ari. Cadê você? Hoje eu vou, por causa dessa notícia, eu vou pensar no povo de Gaza. Esse aqui é o símbolo dos palestinos. Para a gente deixar claro que nós estamos indignados com o que está acontecendo no mundo. Indignados. A gente não apenas está reprovando, a gente está indignado com o que está acontecendo no mundo que nós estamos vivendo. Esse genocídio, essa angústia que o Estado de Israel está promovendo, tem de gerar indignação no mundo. Indignação. Não basta apenas a gente reprovar. A gente tem de se indignar e levantar uma oração a Deus pedindo que Ele intervenha urgentemente. Porque o que nós estamos assistindo é pior do que toda a barbárie que nós já assistimos até hoje. É assustador. É assustador. Muito bem, amados irmãos, graça e paz, uma alegria estar de volta. Eu não ia voltar, mas o pessoal me falou, o Alex se saiu tão bem que você vai perder o emprego. Como eu não posso perder esse emprego, eu falei, é melhor eu voltar mesmo. Então, foi a notícia que chegou a mim. Larissa botou o emprego em risco. Caramba. Pode investir no menino que ele tem futuro. Ai, só Jesus na causa, é isso mesmo. Muito bem, hoje marcados pela presença marroquina. Bem marcado mesmo. Meu Deus, que vexame, que vexame. Eu já esperava, né? Eu sou cético. Então você foi o cara que acertou. Sim. Muito bom, irmãos e irmãs. Paz do Senhor. Hoje o nosso texto é duplo. Segundo aos Coríntios 8:2, que diz: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. E o outro texto, como eu disse, o texto duplo, é também em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade,
porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Muito bem, hoje eu vou usar esse texto que vocês já ouviram N vezes, em N igrejas, para dizer que, lamentavelmente, todas as vezes que vocês ouviram, estava errado. De novo. Não era sobre o que vocês pensaram que era. Então eu quero contar a você uma história que começou há quase 2.000 anos, numa carta, essa carta de Coríntios. Esses 2 versículos inspiram muita coisa. Aliás, eu enviei para todos vocês, imagino, para a maioria, um texto falando sobre a alegria, que é baseado nesses 2 capítulos também. Mas eu achei que era melhor enviá-los antes e depois deixar essa abordagem para a mensagem. Então, não era uma carta comum, a carta aos Coríntios, era uma carta escrita com lágrimas e com fogo, escrita por um ser humano que tinha o coração dividido entre 2 cidades distantes. Uma cidade rica, de um lado. Do outro lado do mar, uma cidade pobre, faminta, esquecida no coração da Judéia. O homem se chamava Paulo, e o que ele tinha nas mãos não era apenas tinta e papel. Era um pedido. Um pedido que, à primeira vista, parecia ser sobre dinheiro, mas que, no fundo, era sobre algo maior. Era sobre o que faz uma igreja ser igreja. Era sobre o que faz o amor deixar de ser palavra e virar pão na mão de quem tem fome. Imagine a cena. Lá na Judéia havia irmãos passando necessidade. Gente que tinha crido em Cristo e que agora enfrentava a fome, a escassez, o aperto. E lá em Corinto, do outro lado, havia uma igreja vibrante, cheia de dons, cheia de palavras, cheia de discussões sobre quem era mais espiritual. Paulo olha para essas 2 cidades e faz uma pergunta que atravessa os séculos e chega até cada um de nós. Como pode haver mesa farta de um lado e estômago vazio do outro, dentro do mesmo corpo de Cristo? Como? Como? Essa é a pergunta que está por detrás destes 2 textos. Mas antes de pedir qualquer coisa aos coríntios, o Paulo faz algo curioso. Ele conta outra história. A história de uns cristãos lá do norte, na Macedônia. E é aqui que a coisa fica surpreendente. Os macedônios eram pobres. Pobres de verdade. Paulo usa uma expressão forte. A profunda pobreza deles. Eram gente que sofria, que passava por tribulação, que tinha todos os motivos do mundo para dizer: agora não posso. Agora é a minha vez de receber. E, no entanto, quando ouviram que havia irmãos passando necessidade, aconteceu algo que ninguém esperava. Da pobreza deles transbordou riqueza. Da falta deles brotou generosidade. E repare bem, da dor deles nasceu alegria. E essa é a primeira surpresa da história e talvez a mais importante. Porque a gente normalmente pensa que a alegria vem primeiro e a partilha depois. Quando você está bem, sobra ali um pouco de bem-estar para repartir. Mas com os macedônios, a ordem se inverteu. Foi no ato de repartir
que a alegria explodiu. Eles não doaram porque estavam alegres. Eles ficaram repletos de alegria porque doaram. A partilha não foi o que sobrou da felicidade deles. Foi o nascedouro da alegria deles. E veja como o círculo se fecha. Essa mesma alegria, depois de nascer da partilha, voltava a empurrá-los a partilhar ainda mais. Quem prova essa alegria de partilhar? Quem prova essa alegria de partilhar não consegue mais ficar parado. Por isso os macedônios imploravam, sim, os macedônios imploravam para participar da ajuda aos santos. Ninguém precisou pressioná-los. Eles pediram o privilégio de doar. A alegria que a partilha gerou se tornou a fonte de uma nova partilha. E assim o círculo girava. Doar produzia alegria. E a alegria produzia o desejo de doar de novo. Aqui está o coração da história. Paulo revela de onde veio aquilo tudo. Antes de darem qualquer moeda, os macedônios fizeram outra coisa primeiro. Deram-se a si mesmos ao Senhor. Deram-se a si mesmos ao Senhor. Essa é a raiz. Antes da oferta, a entrega. Antes do recurso nas mãos de Paulo, a vida nas mãos de Deus. Pare e pense nisso. A generosidade deles não começou na carteira, começou no altar. Quando você se entrega de verdade a Deus, alguma coisa muda dentro de você. Seus bens deixam de ser muralha de segurança e viram um instrumento do reino de Deus. Sua casa deixa de ser apenas espaço privativo e vira lugar de hospitalidade. Sua mesa deixa de ser conforto guardado só para você e vira sinal de partilha. O dinheiro que antes era ídolo, e o Alex falou aqui do maior idólatra do mundo, o dinheiro que antes era ídolo vira ferramenta de amor. E a gente descobre que repartir não dói como a gente teme. Ao contrário, gera alegria. Por isso a história dos macedônios incomoda, porque ela tira da gente a maior de todas as desculpas. A gente gosta de dizer, quando eu tiver mais, eu faço mais. Primeiro eu preciso cuidar de mim. É que a necessidade é muito grande. E o que eu tenho é muito pouco. Mas os macedônios chegam, pobres como eram, e desmontam cada uma dessas frases. Porque a generosidade deles não nasceu da sobra, nasceu da graça. E se desembocou em alegria. E é exatamente quando a gente está pensando nisso que Paulo eleva a história para outro patamar. Ele diz, para a gente que já conhece a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, vocês já conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E então ele conta a maior história de todas em uma só frase. E qual é a maior história que ele conta em uma só frase? Cristo, sendo rico, por amor da gente, por amor de cada um de nós, se fez pobre, para que pela riqueza dele a gente ficasse rico. Aqui a história chega no centro, porque toda generosidade humana é apenas eco da generosidade infinita. Então imagine a cena maior do universo.
havia alguém que era rico de verdade. Não rico de dinheiro. Não. Rico de glória. Rico de honra. Rico de majestade. Rico de comunhão eterna com o Pai. Alguém que não devia nada a ninguém. Não precisava de nada para si. Não dependia da resposta de ninguém. Estava completo, pleno, glorioso. E mesmo assim, ele desceu. Ele não ajudou a gente de longe, mandando socorro pelo correio do céu. Ele desceu. Entrou na nossa humanidade. Vestiu a nossa fragilidade. Nasceu pequeno, viveu entre os humildes, andou pelo pó das estradas, aproximou-se dos rejeitados, tocou os doentes que ninguém tocava, sentou-se à mesa com os pecadores que todos evitavam, alimentou os famintos com as próprias mãos e, no fim, não deu apenas algo ou alguma coisa, ele deu-se a si mesmo por inteiro na cruz. E a gente não pode perder o detalhe mais importante. Ele fez isso pela alegria que lhe estava proposta. Ele suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. Até no maior dos sacrifícios foi a alegria que sustentou a entrega. Esse é o nosso Senhor. E é por isso que a história não o deixa em paz. Por quê? Se foi assim que ele amou você, se foi assim que ele me amou, se foi assim que ele amou cada um de nós, como a gente pode adorar aquele que se fez pobre por amor e, ao mesmo tempo, virar o rosto para o pobre ao nosso lado? E se ufanar da posse, dessa ignomínia que o Alex nos contou, desse homem que sozinho tem mais dinheiro do que muitos países. Como celebrar a graça que a gente recebeu e negar a graça a quem está com fome na rua que a gente mora? A contemplação de Cristo quebra a dureza do coração. O Evangelho consola, sim, mas o Evangelho também desinstala, tira a gente do lugar, tira a gente da poltrona e coloca a gente na estrada, em direção a quem sofre. E Paulo continua a construir a história, agora com um fio antigo. Ele volta lá atrás, no deserto, no tempo do maná. O povo de Israel andando pelo deserto e do céu caindo aquele pão estranho todas as manhãs. E havia uma regra curiosa. Cada um recolhia e quando media, acontecia um milagre. O que muito colheu, não teve de mais. E o que pouco colheu, não teve de menos. Ninguém acumulava. Ninguém acumulava. E a ninguém faltava nada. Deus ensinava o povo a viver na medida da partilha. Deus ensinava o povo a viver na medida da partilha. Paulo pega essa imagem do deserto e coloca diante da igreja. O alvo, diz ele, é igualdade. Não a igualdade que empobrece todo mundo, nem a caridade vaidosa que só alivia a consciência de quem tem muito, mas a comunhão da suficiência, que a abundância de uns supra a falta de outros, para que ninguém padeça sozinho, enquanto o outro retém tudo para si sem amor. Essa é a ideia. Comunhão da suficiência,
que a abundância de uns supra a falta de outros, para que ninguém padeça sozinho, enquanto o outro retém para si tudo, sem nenhum amor. Onde a mesa farta e estômago vazio lado a lado, a fé precisa se levantar e virar pão. Onde há mesa farta e estômago vazio lado a lado, a fé precisa se levantar e virar pão. E é aqui que Paulo entrega a nós, a cada um de nós, a chave do coração de quem doa. Porque tem um jeito certo e um jeito errado de doar. Ele diz: cada um contribua conforme propôs no coração, não com tristeza, nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Lembra? O Paulo não está falando de gasofilácio. O Paulo não está falando da hora dos dízimos e ofertas. O Paulo está falando de compaixão com os necessitados, compaixão com os pobres, compaixão com os famintos, compaixão com os carentes, porque é dessa doação que Deus fala. Não é a doação para construir prédios, mansões, púlpitos de mármore, cadeiras estofadas. Não! Isso não tem nada a ver com a Trindade. Não. Ele diz: cada um contribui conforme propôs no coração, não com tristeza nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria, a quem doa com alegria, a quem? Ao necessitado. Porque eu vou dizer uma coisa: doar no gasofilácio é fantástico, principalmente porque você vira estrela. É verdade. Eu já vi gente que ia doar no gasofilácio e tinha trazido tanto dinheiro que tinha de abrir o gasofilácio, porque não passava o dinheiro não passava naquela abertura natural do gasofilácio. Então tinha de ir um diácono lá e abriu a tampa do gasofilácio, porque o irmão trouxe tanto dinheiro que não passava no vão. E aí entra pedir para o irmão separar montinho por montinho, de acordo com a abertura natural, e todo mundo vê, o diácono ia lá e todo mundo via do mesmo jeito. Quer dizer, isso não dá para mencionar. Não é disso que o apóstolo Paulo estava falando. Não é disso. Não é desse estrelismo. É do que os macedônios fizeram. Tem alguém com fome? Tem alguém com necessidade? Tem alguém que não vai dormir debaixo de um teto nessa noite? Tem uma criança que não vai ser alimentada? Tem um genocídio acontecendo? Nós não podemos viver como se o mundo à nossa volta não tivesse nada a ver conosco. Nós não podemos viver com os gritos das crianças de Gaza como se isso não nos deixasse acordados de noite. Nós não podemos viver com o genocídio que o Estado de Israel está cometendo como se essa gente fosse menos gente do que nós. Nós não podemos, como povo de Deus, como nação do reino de Deus, nós não podemos fazer de conta que a gente não está vendo esse absurdo
E enquanto isso, um homem sozinho amealha muito mais do que nações inteiras jamais conseguirão amealhar. Isso faz-nos lembrar palavras do Senhor Jesus no Apocalipse, dizendo a João que viria julgar o Império Romano. Isso é assustador. Assustador. A última vez que nós lemos sobre alguém que amealhou tanto, nós lemos nas Escrituras Sagradas. E Jesus disse para esse amealhador, louco, esta noite eu vou pedir a sua alma. O que é que você tem para mostrar para mim? Louco. Nós estamos num mundo que elogia aqueles que o Senhor chama de louco. Aqueles que têm a alma vazia. Então, a alegria volta ao centro do mandamento. Deus não quer ofertas arrancadas pela culpa. Deus não quer mãos abertas por pressão ou por medo. Ele não está atrás do dinheiro de ninguém. Ele está atrás do coração de cada um de nós. Ele está atrás do coração de cada um de nós. E quando o coração entende a beleza de participar da obra de Deus, a doação deixa de ser perda e vira festa. Quando Deus consegue semear em nós esse sentimento, a gente se torna parceiro de Deus. A doação deixa de ser perda e vira festa. E aí o círculo volta a funcionar. A alegria não é só o estado de ânimo que Deus pede da gente na hora de doar. É também o fruto que a doação devolve para a gente depois que a gente doa. Porque o doar, para nós cristãos, não é ir até o gasofilaço botar dinheiro. O lugar das ofertas. A doação para nós é ir até onde está a pessoa. Olhar no olho dela e dizer: Jesus ama você e me mandou aqui. Jesus ama você e me mandou vir aqui cuidar de você. Esse é o nosso testemunho. Então, a alegria é um estado de ânimo que Deus pede quando a gente vai doar ao ser humano. Não é aquele montão de ritual que a gente faz e o pastor ora por quem doou oferta, e se for o dizimista maior, então tem oração especial, vem todos os diáconos, os obreiros, impõe as mãos sobre ele, e Jesus Cristo diz: eu estou amaldiçoando você. Porque essas mãos são malditas. Elas amam o dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não. O estado de ânimo que Deus pede que a gente tenha na hora de doar é a capacidade de olhar no olho do necessitado e ver alguém igual a nós. Não alguém inferior, igual a nós.
E aí a gente olha e diz: Deus em Cristo Jesus ama você e me mandou aqui para você saber o quanto você é importante para Ele. E aí esse ânimo é também o fruto que a doação devolve para a gente depois que a gente doa. Então a gente doa com alegria ao necessitado, ao carente, que pode ser alguém do nosso lado, da nossa família, da nossa rua, de outra cidade, como foi Jerusalém para os irmãos da Macedônia e agora de Corinto. Não importa. A gente doa com alegria e colhe mais alegria ainda. E esse é o segredo que o avarento nunca descobre. Nunca. Porque ele retém tudo para si. E ele fica fora dessa alegria. E ele fica fora da alegria que ele mais gostaria de sentir. Porque essa gente não tem alegria, tem medo. Tem pavor. Esse é o fato. Agora, a gente não pode se enganar. Alegria não quer dizer ausência de sacrifício. Não. A gente está doando para os irmãos, a gente está repartindo com os irmãos, a gente está correndo atrás dos necessitados. Tira a gente do conforto. Tira a gente do conforto. Eu lembro que eu dava um estudo bíblico na casa de um moço, e um dia eu estava falando a Bíblia, fazia tempo que eu estava lá, e um dia eu falei, quando eu terminei de falar uma fala desse tipo, ele gritou: assim você tira a Ferrari da minha mão. Eu falei: eu? Não. Mas eu sei quem está tirando. E agora você está perdido. Porque agora você tem que responder para ele. Agora ele mandou cobrar de você a sua Ferrari. O que é que você vai fazer? Ele falou: não pode. Não, agora essa parte já passou. Essa parte já passou. Jesus já falou com você. Agora você fala com ele, não é comigo. Eu não tenho nada com isso. Eu só estou lendo o texto. Que, diga-se de passagem, foi escrito antes que eu sonhasse existir. Então, a alegria não é ausência de sacrifício. Os macedônios deram em meio à pobreza. Cristo se entregou em meio ao sofrimento. A alegria da Bíblia não é nem leve nem superficial. Não. É a alegria profunda de quem descobre que as suas mãos podem aliviar a dor de alguém. Pensa nisso. A alegria profunda de quem descobre que suas mãos podem aliviar a dor de alguém. Isso não tem preço, irmãos. Isso não tem preço. É a alegria de saber que uma criança vai comer hoje, que um idoso vai ser cuidado, que uma viúva não vai ficar desamparada, que um irmão em crise não vai caminhar sozinho. Existe uma bem-aventurança escondida no ato de repartir, e só a descobre quem reparte. Então Paulo encerra a história com a imagem mais bonita de todas, a imagem da semente. Pense no semeador. Ele segura a semente na mão e no momento em que lança a semente na terra, parece que ele perdeu a semente. Estava na mão dele, não está mais. A semente some. Desaparece no escuro do solo. Por um tempo, nada acontece. Parece o quê? Desperdício. Mas o semeador sabe de um segredo. Aquilo que parece perdido está apenas escondido. Está trabalhando.
está crescendo e no tempo certo a terra devolve em fruto muito mais do que foi entregue a ela. É assim com a generosidade. Aquilo que a gente entrega em amor não se perde diante de Deus. Some das mãos, sim, mas reaparece como suprimento na vida de alguém, como gratidão subindo aos céus, como justiça plantada na terra, como louvor ao nome do nosso Senhor. E sabe mais uma coisa? Reaparece também como alegria dentro do nosso próprio coração. Porque Deus dá semente ao semeador, sim, e Ele é que é poderoso para suprir a gente de novo. Suprir a gente de novo. Simples assim. Eu lembro que uma vez eu estava na América Central, tinha havido um terremoto na Nicarágua. E o ditador daquele país, na época, isso foi, eu tinha 25 anos, 26, então você vê que já faz tempo, né? O ditador da época recebeu dinheiro para recuperar os prédios que o terremoto abalou. Mas ele tinha umas outras... tinha outras prioridades e o dinheiro sumiu. E os prédios ficaram lá. E aí quem é que foi morar nos prédios? Os crentes, que eram escorraçados, foram morar nos prédios. Então, eu estava estudando na Costa Rica e um grupo de pessoas foi para Nicarágua para ver o que estava acontecendo. Então, vieram irmãos de vários lugares. E aí o irmão que estava me hospedando foi e disse, você não quer ir comigo? Eu falei, vou sim, claro. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Chegamos lá, eles tinham trazido gente de várias partes da igreja latino-americana para ajudar os irmãos que não tinham onde morar, que o prédio ia arrebentar e tal. E aí começaram a contar a história e tal, uma história muito triste, angustiante e tal. Aí eu conheci um grupo de irmãos que tinha vindo de um dos países da América Central. E eles já tinham vindo para construir casas, eles já vinham prontos para construir casas. Aí eu fui falar com um deles e eu disse, vocês já vieram prontos para construir casa para os irmãos? Ele falou, já viemos. Então logo a gente soube o que é que estava acontecendo, a gente juntou todo o dinheiro possível e veio aqui construir casa. E aí eu falei, mas vocês tinham dinheiro em caixa? Aí eles falaram, não tinha dinheiro em caixa nenhum, não. Ué, mas como vocês conseguiram construir dinheiro para construir tantas casas? Eles construíram muitas casas. Aí ele falou para mim, nós pegamos o dinheiro de Jesus e trouxemos. Aí eu falei, como assim o dinheiro de Jesus? Ele falou, o dinheiro de Jesus, velho. Eu falei, desculpa, não entendi. O que é o dinheiro de Jesus? Aí o irmão falou assim, tá vendo aquele irmão lá? Ele estava administrando uma fazenda para Jesus. Quando ele soube do que estava acontecendo aqui, ele falou com Jesus e Jesus disse, vende a minha fazenda, vai lá e constrói a casa para os irmãos. Aí tá vendo aquele outro moço lá? Ele era dono de uma concessionária de carros para Jesus. Quando ele ficou sabendo, ele falou com Jesus. Jesus disse, vende a minha concessionária e vai lá construir casa para os irmãos. E assim, vários de nós, uns venderam carro, outros venderam apartamento, que era de Jesus. Jesus disse para vender. Aí, claro, eu, 25, 26 anos, como bom brasileiro, evangelizado pelos gringos, virei para ele e fiz a pergunta mais estúpida que eu podia ter feito, mas eu fiz. Eu disse, e quando vocês voltarem, como é que vai ser?
Ele virou para mim e disse: você não acredita que Jesus Cristo é o Senhor, né? Eu falei: pronto. Era tudo que eu precisava ouvir hoje. Falei: claro que eu acredito que Jesus é o Senhor, irmão. Ele falou: então, se o senhor decidir que o irmão vai cuidar de outra fazenda dele, ele vai cuidar de outra fazenda dele. Se Jesus decidir que o irmão vai ter outro carro para cuidar para ele, ele vai ter. O irmão ainda não entendeu que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não é um ídolo. Ele não é uma estátua. Ele não é um sujeito assentado num trono distante. Presta atenção, irmão. Ele é o Senhor. Ou seja, ele é o dono de mim, ele é o dono de você, ele é o dono de tudo que os seus olhos alcançam e de tudo que os seus olhos jamais verão. Você entendeu, irmão? Jesus Cristo é o Senhor. Você é dele, eu sou dele. Tudo que nós estamos pondo a mão é dele. O lugar onde a gente dorme é dele. O lugar onde a gente acorda é dele. A rua onde a gente anda é dele. O carro que a gente dirige é dele. Jesus Cristo, irmão, é o Senhor. O irmão nunca tinha pensado nisso. Aí eu tinha de ficar quieto, que eu merecia, né? Ouvir aquilo tudo. Depois de ter feito a pergunta idiota que eu fiz, eu tenho mais que apanhar calado. Tem de ficar quieto. Apanha calado, fica quieto, porque você vai lembrar disso pro resto da vida. E nunca esqueci mesmo. Irmão, você prestou atenção? Jesus Cristo é o Senhor. Senhor em Jesus Cristo não é um título, nem é um pronome de tratamento. Entendeu, irmão? Entendeu? Não é assim, a gente chega lá diante de Jesus, não sabe como falar com ele, e fala: Senhor Jesus. Não, não. Não é não. Não é pronome de tratamento. Quem inventou que Senhor Jesus era pronome de tratamento era o apóstolo Pedro, mas ele se arrependeu. Não é? Porque o Pedro não estava lá orando, o Espírito Santo deu a visão para ele dos animais impuros, e aí o Senhor Espírito Santo disse para ele: vai lá, mata e come. E ele disse: não, Senhor. Você não pode dizer não e chamar o dito cujo de Senhor. Não dá. Né? Para Senhor você não diz não. Foi o Pedro que inventou Senhor como tratamento, pronome de tratamento para Jesus. Mas Jesus disse para ele: vai lá, mata aqueles animais e come. Aí ele conseguiu a proeza de dizer: não, Senhor. Bom, você tem de decidir. Se ele é o Senhor, você não pode dizer não para ele. E se você disse não para ele, ele é tudo menos o Senhor. Você tem de decidir. Você tem de decidir. Ele é o Senhor ou não? Então foi isso que aquele irmão disse para mim. Você não acredita que Jesus é o Senhor? Não, acredito. Então você está falando o quê? Quando a gente voltar, a gente vai perguntar ao Senhor se tem mais alguma coisa dele que ele quer que a gente cuide. Senão a gente vai fazer outra coisa que ele disser para fazer. E aí ele disse o que acabou comigo. Ele disse: você não tem mais poder de decisão.
Alguém explicou isso para você? Eu falei, como assim? Você pertence ao Senhor, você não decide mais nada. Ninguém te explicou isso? Quando você entregou a sua vida, foi arrebatado do inferno, você estava no inferno, ninguém falou para você que de agora em diante você não tem mais poder de decisão. Que você fala com o seu Senhor e Ele diz para você o que fazer. O que Ele quer que seja feito. Ninguém te contou isso. Você teve de vir do seu país até aqui para ouvir isso de mim? Então, aos 26 anos, eu ouvi isso. E tenho levado a vida toda para aprender isso. São quase 50 anos tentando aprender o óbvio ululante. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, que é maravilhoso de dizer. Mas sabe o que não é maravilhoso de dizer? Isso significa que Ele é o meu Senhor. O que Ele disser é o que eu farei. O que Ele permitir, eu faço. O que Ele não permitir, eu não faço. Então, dizer que Jesus é o Senhor de tudo é fácil. Mas dizer Jesus Cristo é o Senhor, quando eu tenho de tratar com a minha esposa, com meu filho, com a minha filha, mas o senhor se mete até nisso? O senhor se mete até nisso? Então, tudo é doação. Todo relacionamento é doação. Ou então é exploração. É um negócio brabo, esse negócio de Jesus é o Senhor. Não sei quem inventou isso. Então, o Senhor dá semente ao semeador e é poderoso para suprir o semeador de novo. Foi isso que aqueles irmãos me ensinaram. Pois um dia eu descobri que eles eram um grupo que eram chamados de catacumbas. Eles eram chamados de catacumbas porque eles não tinham um local de reunião. Eles se reuniam na praça, eles se reuniam nas casas e faziam uma grande reunião semanal ou mensal, não sei, nas praças. E aí eu me lembro que eu falei com uns irmãos que ajudavam a igreja sofredora naquela época, e eu perguntei para ele assim, escuta, eu ouvi isso de um fulano, tal. Você conhece esse grupo? O cara falando, conheço. São doidos, né? Eu falei, pareceu. Aí eu falei, o que ele falou para mim é verdade? Ele falou, eu não sei o que ele falou para você, mas eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente tem de ir buscar um irmão nos lugares mais perigosos, a gente liga para eles. E aí a gente diz, precisamos de 10 jovens para entrar na selva e buscar um irmão que está correndo risco de vida. Aí eles dizem, onde e quando?
em tal lugar, a tal hora, a gente se encontra com eles. Quantos? 10? 10. Tá bom. No dia aprazado, a gente chega lá, tem 10 caras com mochila nas costas, dizendo para onde nós vamos. Eu falei, você está brincando comigo? Ele falou, não estou não. Quando a gente precisa de crente para ir buscar aqueles que estão para morrer, a gente sabe para quem que a gente liga. Por quê? Porque eles acreditavam nesse negócio. Jesus Cristo é o Senhor. Ponto. É simples assim. Então, a gente precisa aprender uma coisa que a gente nunca aprende. Jesus não abençoa a gente para a bênção terminar na gente. Jesus não abençoa a gente para a bênção terminar na gente. O Senhor nos preenche para a gente transbordar. Ele doa para que a gente possa doar. E nesse doar a gente encontra alegria que nenhum acúmulo jamais oferece. Agora, é complicado porque nós vivemos num mundo, que eu não preciso dizer para os amados irmãos e irmãs, que é exatamente o oposto disso tudo. Todo dia nós somos encorajados a acumular. Todo dia. Inclusive, esse mundo da meritoriedade, da meritocracia, isso é um negócio assustador. Porque o sujeito é medido pelos seus méritos, entre grandes aspas. Quando o único mérito que um ser humano tem de ter é de estar vivo. Porque se não estiver vivo, não dá para fazer nada. Certo? Pois é, esse mérito não é do ser humano. Porque quem é que dá vida e quem é que sustenta a vida e quem é que, se quiser, tira a vida? Então, a começar daí, do que é que nós estamos falando mesmo? Então, o final mais surpreendente dessa história é que ela termina em 2 lugares ao mesmo tempo. Quando a igreja serve o pobre, necessitado, carente, algo acontece na terra. Mas algo também acontece no céu. Na terra, a fome é aliviada. O frio é coberto. A solidão é visitada. O desespero é consolado. E no coração de quem serviu, brota alegria. No céu, Deus recebe ações de graças. O alimento que a gente entregou vira louvor. A roupa que a gente doou vira gratidão. A visita que a gente fez em amor vira testemunho. A moeda que a gente colocou a serviço da misericórdia sobe transformada em glória diante da majestade de Deus. E assim a alegria fecha seu círculo. Nasce da partilha, retorna com nova partilha e desemboca por fim em adoração. Essa é a história. Ela não foi escrita só para Corinto. Ela continua sendo escrita. E a próxima página é de cada um de nós. Porque ainda há pobres distantes.
mas também a necessidade perto. Na nossa rua, no nosso bairro, na nossa família. Às vezes dentro da própria comunidade. Graças a Deus, nós temos comunidade. É uma coisa impressionante. Você pode não dar nenhum valor. Eu sei que você dá, mas você poderia não dar nenhum valor. Mas você não consegue imaginar o que é qualquer pessoa saber: eu posso falar com a minha comunidade. Eu posso pedir ajuda. Eu posso pedir visita. Eu posso pedir oração. Eu posso pedir dinheiro. Eu posso pedir roupa. Eu posso pedir comida. Eu posso dizer para a minha comunidade: eu estou precisando. Amém. Assim como eu posso doar. Amém. Glória a Deus. Você não tem ideia do que o Senhor nos deu de presente. Glória a Deus. Às vezes, a gente encontra irmãos silenciosos, que têm vergonha de pedir e que estão enfrentando o desemprego, a fome, o abandono, a doença. E isso eu espero que nunca tenha no nosso meio. Porque nós somos o corpo de Cristo. Esse negócio de a gente dizer que é o corpo de Cristo é uma coisa que todo mundo diz, porque é teologia, né? Está na Bíblia. Mas ninguém imagina o que é. Ninguém pensa. Do que nós estamos falando? Por exemplo, tem aqui o meu amigo Jonathan. Ele é um sujeito extremamente inteligente. Faz umas coisinhas erradas, escolhe o time errado, mas também todo mundo, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, também não adianta ficar achando. Agora, imagine que eu dissesse para o Jonathan o seguinte: você empresta o seu cérebro, que eu vou levá-lo até um centro científico que eu conheço, que eu quero que eles avaliem o seu cérebro. Sabe o que ele iria me dizer? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Não faz, né? Ou você vem ou o seu cérebro não vai. Tá certo? Então, quando você diz que nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o cérebro da igreja, onde é que Cristo vai? Onde a igreja for. Onde é que Cristo estará? Onde a igreja estiver. Porque um cérebro que está separado do corpo está morto. Tá certo? Simples assim. Então não tem jeito. Não, claro que eu não estou cometendo a heresia de dizer que Jesus Cristo está preso à igreja. Não, eu só estou falando o que Paulo falou, que o Pai deu Cristo à igreja para ele ser Senhor sobre todas as coisas. Está escrito ou não está escrito em Efésios 1, 22 e 23? Está ou não está? Eu não estou só repetindo o que está escrito? Que ele deu à igreja para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas. Então, onde Cristo está, a igreja está também. E onde a igreja estiver, quem está lá? Cristo. Por que nós nos levantamos e oramos e impomos as mãos? É porque a gente tem poder? Não. Nem a Madinha, nem o Oswaldo, que são cheios de dons, conseguem fazer isso. Esquece. Tá certo? Quem é o Senhor?
Quem é que doa a vida? Quem é que cura? Quem é que ressuscita? Quem é que ama? Quem é que abençoa? Quem? Jesus Cristo, o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, de eternidade a eternidade. Isso é claro para todos nós? Amém. Amém? Amém. E toda a doação da gente é doação do Senhor Jesus. Certo? Tem uns caras que Jesus abusa, mas não tem problema. Faz o Alex sair de onde ele estiver para ir não sei aonde, levar não sei quem, para buscar não sei aonde. Sorte do Alex. Eu, inclusive, agradeço que essa minha fase já passou e Jesus disse, não precisa ter um Alex, ele vai. Então, fala, legal, Jesus, manda o Alex mesmo que ele tem força, cara batuta, ele está sempre pronto, manda o Alex, manda, eu oro por ele. Pronto, já está bom demais, já estou orando, já está bom demais. Isso é o corpo. Isso é o corpo. Nós estamos juntos. Porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Como eu posso tratar mal um sujeito em quem Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, está? Eu não tenho medo? Jesus morre de amor pelo Denis, pelo outro Denis. Por que eu vou tratar mal os caras só porque ele é santista? Não, o Neymar já dá conta de fazer isso sozinho. Eu não preciso de ajudar. Tá certo? Eu não preciso me preocupar com isso. Entendeu? Um dia nós vamos aprender isso, irmãos. Um dia nós vamos aprender isso. Jesus morre de amor por essa pessoa aqui. Como é que eu vou tratá-la mal? Dá que Jesus fica chateado. Tem um sujeito no universo que eu não quero ver chateado. Então, a pergunta de Paulo atravessa até hoje e fica pairando no ar. A gente está disposto a se entregar primeiro ao Senhor? Porque essa é a pergunta do Paulo. A pergunta do Paulo não é sobre oferta de dinheiro. Não é sobre eu gasofilácio. Participar de campanha, ofertas alçadas. Ou uns truques legais que o Denis me ensinou, mas eu nunca tive coragem de fazer. O Denis, de vez em quando, ele fica me dizendo, olha, ali onde eu estava, tinha uns jeitos que funcionavam. E eu sempre digo, funciona, né? Eu não tenho coragem. Mano, eu não tenho coragem de fazer isso. Então, é disso que nós estamos falando. A pergunta do Paulo para nós é, você está disposto a se entregar primeiro ao Senhor? E depois ao serviço dos que sofrem? Você está disposto? Você está disposto a transformar conforto em compaixão? Você está disposto a transformar a abundância em suprimento? Você está disposto a transformar privilégio em responsabilidade? Porque esse é o ponto. Essa é a pergunta que as Escrituras fazem. Você está disposto a trocar a tristeza de quem retém tudo para si
pela alegria de quem aprende a repartir. Entendeu? O King estava orando ao Senhor para que ele viesse realmente ser o rei, que ele recebesse o nosso louvor, a nossa adoração. Pois pronto, está aqui a resposta da oração do King. Você está disposto a entregar-se ao Senhor e depois a serviço dos que sofrem? Está disposto a transformar conforto em compaixão, abundância em sofrimento, privilégio em responsabilidade? Você está disposto a trocar a tristeza de quem retém tudo para si, pela alegria de quem aprende a repartir? Que o Senhor nos perdoe pelas vezes em que fomos indiferentes. Que Ele nos dê um coração parecido com o de Cristo. Porque Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de cada um de nós, para que pela pobreza dele a gente fosse para sempre rico. E a alegria que ele quer que a gente tenha é a alegria de repartir. Amém. Amém. E repartir carinho, repartir amor, repartir bondade, repartir educação, repartir abraço, repartir atenção. O tempo todo. Pois é, amados, que a alegria que nasce da partilha torne a vida da gente toda numa fonte que, por repartir sempre, nunca seca. Amém? Amém. Que a alegria que nasce da partilha torne a vida da gente, toda a nossa vida, numa fonte que, por repartir, nunca seca. Amém. Que todo dia a gente se levante, olhe do lado e diga o que eu posso repartir com essa pessoa. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, Jesus nos deu o segredo da alegria. Se a gente vai usar ou não é outra história. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unidade da Trindade, a comunhão materna da Ruach Kadosh, o Espírito Santo, a terceira pessoa, que a cura que há nas pisaduras de nosso Senhor Jesus Cristo, que a alegria da Triunidade Santa, seja com cada um dos irmãos e irmãs e com toda a igreja do Senhor espalhada por toda a terra, e que alcance toda a humanidade, como o Senhor prometeu a Abraão. Amém. Maravilhoso é estarmos em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplarmos, Senhor. Maravilhoso é estarmos em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar.
em tuas vestes. Maravilhoso és de contemplar o Senhor. Maravilhoso és de contemplar o Senhor. Maravilhoso és de contemplar o Senhor. Que a glória do Senhor também possa inundar a sua vida, a vida da sua família, em nome de Jesus. Amém. Condure a todos.